Vizinha dos infernos tenta roubar nossa casa, enfrenta karma quando suas próprias ações resultam em uma conta de $200.000. Antes de começarmos, vamos apresentar os principais personagens. A vizinha arrogante será chamada de V e o filho mimado da vizinha arrogante será chamado de F. Também haverá o proprietário anterior de nossa casa, que será chamado de P, embora tenha uma participação limitada nesta história. Tenha em mente ao ler esta história que desde que compramos a casa até hoje foram quase 15 anos, então, a menos que seja especificado de outra forma, você pode assumir que houve um grande intervalo entre a maioria dos eventos que ocorreram. Vamos começar para construir adequadamente até o clímax e preparar o cenário para os eventos que ocorreram primeiro. Preciso dar um pouco de contexto. A maioria disso aconteceu antes de comprarmos e nos mudarmos para esta casa. Assim, P possuía uma grande parte da propriedade, que ficava perto de um popular lago recreativo em nossa área. Digo perto, mas na verdade é uma distância considerável, mesmo que a estrada em que V mora seja a única estrada que leva a várias propriedades à beira do lago e resorts, juntamente com o cais de barcos mais popular deste lado do lago. Então, as propriedades aqui não são extremamente valiosas a ponto de pessoas comuns não poderem comprá-las, mas existem algumas propriedades extremamente valiosas rio abaixo, com pessoas muito ricas passando por ali o tempo todo. Isso será relevante mais tarde na história. Karen, sendo bastante rica e possuindo uma parte muito grande da propriedade, acabou dividindo sua propriedade em 4 seções aproximadamente iguais quando seus filhos atingiram a maioridade. Uma ela deu para sua filha, que de alguma forma é uma pessoa bastante decente considerando o resto de sua família. Então, outra seção ela deu para S. Ela construiu casas para eles em ambas as propriedades, aproximadamente de acordo com as especificações de seus filhos. Então, na quarta parte da propriedade, aquela que não tinha sua própria casa, ela construiu uma pequena loja de conveniência. Isso também será relevante mais tarde. Não tenho certeza do porquê, talvez para evitar possíveis disputas futuras ou algo assim, ela acabou dando os documentos para seus filhos de suas respectivas casas e propriedades. Você provavelmente pode imaginar para onde isso está indo. Enquanto a filha respeitável era bastante respeitável, S, ou talvez devesse mudar para filho irresponsável, era um maníaco de festas. Todos no bairro o odiavam absolutamente na época. Ele dava festas barulhentas e obsoletas quase todas as noites e mantinha as pessoas acordadas. A polícia aparentemente tinha alguém de plantão nas proximidades porque eram chamados com tanta frequência. Provavelmente não ajudou em sua sensação de entitlemento o fato de mamãe pagar todas as contas para ele. Ela mantinha tudo em seu nome, água, eletricidade, lixo, tudo. Todos foram até a caixa de correio dela, bem, todos exceto um, já que a propriedade estava em seu nome, assim como o imposto sobre a propriedade, que ele nunca repassou a Anne e simplesmente ignorou. Acho que Anne simplesmente não pensou nisso ou assumiu que ele estava pagando sozinho de qualquer forma. Não foi uma surpresa quando a polícia apareceu em sua casa, mas foi quando ele não voltou e a casa foi a leilão. Nesse ponto, a casa estava em frangalhos, buracos nas paredes de gesso e até o chão da sala tinha um enorme buraco levando a garagem ao cave. O piso e o contrapiso da cozinha precisavam ser totalmente substituídos, quase todas as paredes estavam cobertas de lama. Basicamente, sua irresponsabilidade e hábitos de festa deixaram a casa em uma condição que os bancos consideravam inabitável. Por causa disso, as únicas pessoas que poderiam pagar eram aquelas que podiam pagar do próprio bolso. Anthropo. Poe era um investidor imobiliário, não um daqueles grandes e ricos que você vê na TV, mas mais um entusiasta do que qualquer outra coisa. Ele era aposentado e investia em imóveis para se manter ocupado e ativo. Poe compraria uma casa como essa, super barata em leilão, consertaria ele mesmo e depois a colocaria de volta no mercado. Enquanto consertava, ele viveria com o lucro da casa anterior. Normalmente, quando terminava de consertar uma e comprava a próxima, seu lucro já estava acabando. Qualquer sobra que ele tinha ia para um fundo de emergência, que ele dizia não ser nada especial de qualquer maneira. Estávamos no mercado em busca de um novo lugar, mas não podíamos pagar nada muito caro com nosso orçamento. Mas quando vimos este lugar à venda em um site, parecia perfeito. Era do tamanho perfeito e no bairro perfeito, e até perto do lago, que adoramos pescar e passear de barco. Parecia perfeito em quase todos os sentidos, ou pelo menos parecia. Estávamos com medo do preço, que ainda não estava listado no site, mas não custaria nada dar uma olhada. Passamos para ver e encontramos Poe trabalhando nele. Paramos para cumprimentá-lo e perguntamos o preço. Ele explicou que planejava consertá-lo e vendê-lo.
e que seu corretor apenas o adicionou ao banco de dados do site para torná-lo mais fácil e eficiente quando estivesse pronto para realmente vendê-lo. De qualquer forma, sentamos e conversamos com ele, sendo amigáveis e tudo mais, e ele apreciou a companhia. Explicamos que estaríamos dispostos a comprá-lo por um preço razoável, considerando sua condição atual e o trabalho que já estava nele. Ele tinha cerca de metade terminado. Explicamos que adoraríamos terminá-lo e viver nele como uma casa para sempre. Ele nos recusou, explicando que já tinha várias ofertas por ele e não se sentia à vontade vendendo para nós, e que poderíamos comprá-lo pelo preço total. Quando ele terminou, agradecemos gentilmente e deixamos nosso número pedindo para ele nos ligar se mudasse de ideia, o que ele prometeu que faria. Menos de 2 semanas depois, realmente recebemos uma ligação inesperada dele. Ele explicou que sua irmã havia adoecido em outro estado e que ele queria ir ficar com ela e não teria tempo ou paciência para terminar a casa. Ele explicou que a casa não estava de acordo com o código, mas se conseguíssemos encontrar um jeito de comprá-la, ele ficaria feliz em nos vender por um preço razoável. Concordamos felizmente e corremos atrás de bancos. Tínhamos algumas conexões através de um amigo corretor que realmente nos ajudou a encontrar um banco disposto a emprestar o dinheiro para comprar a casa com algumas condições anexadas. Basicamente, teríamos 2 semanas para deixar a casa em conformidade com o código, caso contrário, poderiam dar o empréstimo como inadimplente e leiloá-la. Depois de explicar a situação para Poe, ele ofereceu para ajudar o máximo que pudesse. Ele não poderia realmente fazer nenhum trabalho na casa porque estava com muita pressa, mas explicou exatamente o que precisávamos fazer para deixá-la em conformidade e atender aos requisitos mínimos, quanto tempo e esforço levaria e quanto custaria. Ele até ofereceu para nos ajudar de outra forma. Pegamos um empréstimo pelo dobro do que ele realmente queria pela casa e ele nos devolveu a metade. Usamos esse dinheiro para reparos na casa. Depois do trabalho que ele já tinha feito, a casa estava tão perto de estar em conformidade que provavelmente poderíamos ter feito nós mesmos, mas, apenas por precaução, chamamos alguns amigos e conseguimos fazer tudo em metade do tempo. No entanto, ainda havia muito trabalho a ser feito, e passamos vários meses substituindo pisos e contrapisos, refazendo fiações, tapando buracos nas paredes, substituindo papéis de parede velhos e feios que estavam literalmente se decompondo e grudados diretamente na parede de gesso, você entendeu. Investimos muito trabalho no lugar. Então, finalmente, chegou a hora de nos mudarmos para nossa casa dos sonhos. Ainda havia alguns problemas que resolveríamos ao longo do tempo, mas finalmente era hora de nos mudarmos. Nem tínhamos terminado de nos mudar quando Anne veio se apresentar. Enquanto resolvíamos as coisas com Poe no tempo muito limitado que tínhamos, ele nos alertou várias vezes sobre Anne e sua atitude arrogante. No começo, Anne foi extremamente simpática e não tínhamos ideia do porquê Poe nos alertara tanto sobre ela. Então aconteceu. Quando estávamos terminando nossa conversa, ela nos explicou de forma muito gentil e compassiva que nossa casa na verdade pertencia a ela e que tínhamos 30 dias para sair. Ela disse que sentia muito por nós, já que fomos tão enganados, mas que na verdade era sua casa e que Poe não tinha nenhum direito de nos vender. Ouvíamos histórias de terror. Já ouvimos histórias de pessoas sendo enganadas assim antes, então você pode imaginar nosso terror quando ela nos explicou tudo isso. Ficamos horrorizados por termos dedicado todo esse tempo, esforço e dinheiro nesta casa dos sonhos e agora íamos perdê-la assim, apenas porque caímos no golpe de um cara. Agradecemos por ela nos explicar e ser tão gentil, e dissemos que íamos conversar com o banco e com Poe e resolver tudo. Foi o que fizemos. Conversamos com o banco, que confirmou que Poe era o verdadeiro proprietário do título. Falamos com o corretor de imóveis, que também testemunhou a mesma coisa. Conversamos com Poe, que explicou que eles o acusaram de roubar a casa várias vezes depois que ele a comprou em leilão e que ela o assediava constantemente por causa da casa. Todo mundo com quem conversamos tinha exatamente a mesma história. Até fomos ao tribunal e confirmamos que nosso nome estava no título. Durante esse processo, foi quando ouvimos a história de fundo sobre esse de vários vizinhos. Ela veio logo depois disso e nos perguntou quando poderia esperar que nos mudássemos. Explicamos que nunca aconteceria, já que legalmente somos os donos da propriedade e não foi nossa culpa que Essie perdeu a propriedade. Pedimos desculpas pela perda que ela teve e explicamos que sabíamos que provavelmente era muito difícil perder a propriedade da família assim por causa da negligência do filho, mas isso não era nossa culpa e não íamos simplesmente dar a ela uma propriedade que compramos com nosso próprio dinheiro e trabalhamos tanto para arrumar.
Então, percebendo que sabíamos da situação, ela decidiu contar uma longa história triste sobre como essa propriedade estava na família há gerações e como ela não conseguia suportar perdê-la, e como Poa havia roubado deles quando estavam envolvidos na confusão da prisão do filho. Perguntamos por que eles não deram lances pela casa e a compraram de volta depois que ele perdeu, considerando que compramos de Po por apenas cerca de 50 mil e considerando que ele ainda estava tendo um pequeno lucro mesmo depois de todo o trabalho e materiais que ele havia investido nela antes de nos vender. Eles poderiam facilmente tê-la comprado por quase nada em leilão e tê-la de volta, mas ela explicou que sentia que a casa e a propriedade estavam sendo roubadas deles e que se recusavam a pagar por algo que era legitimamente delas. Pedimos desculpas mais uma vez, mas explicamos que não havia como aceitarmos um prejuízo na propriedade, especialmente depois de todo o tempo, esforço e materiais adicionais que investimos nela apenas para deixá-la feliz. No entanto, fomos simpáticos com sua situação e oferecemos vender a casa para ela por um preço muito razoável, 100 mil, o que, considerando sua localização e como ela estava arrumada, ainda era um pouco mais da metade do seu valor de mercado total. Depois de comprá-la de Po por 50 mil e investir mais 30 mil em materiais, além de vários meses de trabalho árduo para consertá-la, achamos que era um preço muito razoável. Não dissemos nada, mas até estaríamos dispostos a baixar para 90 mil se ela quisesse negociar conosco. Ela imediatamente fez uma contraproposta de 40 mil, explicando que não deveria ter que pagar nada por algo que legitimamente lhe pertencia. Quando dissemos que isso era muito baixo, ela respondeu dizendo que entendia o quanto todo o esforço que colocamos nisso e que tivemos que comprar muitos materiais para consertá-lo, então ela seria gentil e jogaria mais 10 mil pela coisa toda que fizemos na casa. Quando dissemos a ela que 50 mil era o que compramos a casa de Po, ela ficou chateada e nos chamou de mentirosos e ladrões, dizendo que a casa era um lixo completo e que não valia tanto assim. Não só ela recorreu a insultos nesse ponto, mas foi tão longe a ponto de chamar nossa casa dos sonhos de lixo. Depois de todo o sangue, suor e lágrimas, sem mencionar os dólares que investimos nisso, estávamos cansados de toda essa conversa furada dela e gentilmente pedimos para ela sair de nossa casa, explicando que ela não era mais bem-vinda aqui e que nunca venderíamos nossa casa para ela, mesmo que ela nos oferecesse o dobro do valor de mercado. Obviamente, ela ficou chateada com isso e nos lançou todos os tipos de insultos enquanto saía pela porta. Mais tarde, descobrimos que ela estava espalhando todo tipo de boato sobre nós pelo bairro, dizendo que roubamos a casa dela e todo tipo de bobagem. No começo, ignoramos, pensando que ninguém realmente acreditaria nisso. Então um cara entrou em nossa garagem com uma arma nos ameaçando para sairmos agora. Nunca o conhecemos antes, mas tínhamos ouvido falar dele. Aparentemente, ele se considerava o pacificador do bairro e confrontava qualquer um que causasse problemas assim. A maioria das pessoas em nosso bairro até gostava dele, dizendo que ele era um cara bastante razoável, e sendo um bairro rural onde muitos cidadãos nem tão respeitadores da lei vivem, a maioria das pessoas apreciava muito sua presença. Ele realmente trabalhava duro para manter o bairro o mais pacífico possível e fazia muito mais do que os policiais, na maioria das vezes. De qualquer forma, apenas uma observação: nosso bairro é dividido em duas seções principais. Uma seção é ocupada principalmente por pessoas idosas aposentadas. É muito agradável e pacífica, todos se dão bem. A outra é ocupada por pessoas menos respeitadoras da lei, mais adiante na mata e longe dos olhos curiosos. Nós moramos na borda da parte pacífica, separados por cerca de 1 milha ou mais de mata e terra agrícola. Então, ouvindo falar dele antes e presumindo com base em descrições que esse era o mesmo cara, decidimos testar essa hipótese. Dissemos a ele que não tínhamos ideia do que estava acontecendo e o convidamos para tomar uma cerveja. E batemos papo, permitimos que ele trouxesse sua arma, mas dissemos que também estaríamos trazendo a nossa. Quase todo mundo na minha cidade tem uma arma. Há mais lojas de armas do que lojas de dólar, se isso diz alguma coisa. Então, não estávamos realmente preocupados por ele estar armado. Isso não significa muito em nossa cidade. É apenas uma forma de dizer: ei, sou capaz de me defender se as coisas saírem do controle. Agora, se alguém apontasse a arma para você, o que ele não fez, isso seria uma história diferente. Voltando à história principal, ele concordou e, depois de algumas horas de conversa e explicação da situação, ele explicou que imaginava que fosse algo assim e pediu desculpas pelo mal-entendido. Explicou que se deixou levar pelos rumores e perdeu a cabeça, e que não aconteceria novamente. Também nos agradeceu por comprar a casa, explicando que, quando S se mudou, todos ficaram muito mais felizes.
Ele não precisava mais ouvir as reclamações sobre música alta e adolescentes bêbados cambaleando pelo meio da rua no meio da noite, quase sendo atropelados. Todos nós rimos disso depois e ele saiu sem dizer mais nada. Agora, vamos à razão pela qual o Senhor Pacificador acreditou tão facilmente no boato. Isso é um pouco uma história paralela, mas também é um ponto de virada importante e quando tudo começou a dar errado para Ann. Também quero acrescentar que os eventos desta história paralela se sobrepõem um pouco aos eventos da próxima parte da história, mas vamos lá. Então, mencionei que Ann dividiu um quarto de sua propriedade para construir uma loja de conveniência. Bem, essa loja era extremamente popular no bairro e, estando bem no meio, estava em uma localização perfeita. Não era popular pelos preços, na verdade eles cobravam bem mais caro por tudo, e também não era popular pelo atendimento ao cliente, que se resumia na maioria das vezes a um "obrigado pela compra", quando você saía pela porta. Às vezes eles até davam reembolso se você encontrasse mofo nos alimentos comprados lá, então isso era bom, eu acho. De qualquer forma, eles eram populares porque eram a única loja de conveniência por milhas. Se você precisasse comprar mantimentos e não quisesse ir até a cidade, eles estavam bem ali para a maioria das pessoas. Até deixávamos de lado nossas diferenças e íamos lá muitas vezes. Quero dizer, eles estavam literalmente ao lado da gente, afinal de contas. Mas além disso, a popularidade de sua pequena loja permitiu que construíssem uma reputação muito positiva no bairro. Todo mundo queria manter sua prática lojinha, e desafiavam qualquer um a tentar tirá-la deles. Suponho que eu pudesse entender o sentimento. E isso foi quando todo mundo achava que Ann e sua família eram pessoas bastante boas. As pessoas, então, quando Ann começou a espalhar rumores, as pessoas tendiam a ouvir. Os rumores sobre roubar uma casa inteira dela apenas passaram despercebidos porque todo mundo sabia que era ridículo. Mas, em sua maioria, as pessoas ainda confiavam nela. Porém, as pessoas acreditavam nos outros rumores, e acredite em mim, havia muitos, mas eram principalmente coisas pequenas e insignificantes com as quais ninguém se importava. Deixe-me dizer apenas que, mesmo supondo que todos os rumores sobre nós fossem verdadeiros, havia muito mais que poderia ser dito sobre algumas outras pessoas em nosso bairro. Então, ninguém jamais prestou atenção neles. Eles nos evitavam, no entanto, considerando que Ann claramente tinha uma questão conosco e ninguém queria estar do lado ruim dela com medo de ser banido de sua loja. Todos simplesmente nos ignoravam e nos deixavam por nossa conta. No entanto, depois de alguns anos, S finalmente saiu da prisão e, não tendo para onde ir, Ann permitiu que ele voltasse a morar com ela. Ela não gostava da ideia de ele morar com a mamãe, então alugou um apartamento para ele acima de sua loja de conveniência. E ela proibiu absolutamente qualquer festa selvagem em sua propriedade novamente. Ele na verdade não precisava pagar aluguel, só precisava cuidar da loja para eles quando estavam ocupados com outras coisas, o que nem sempre acontecia. No entanto, mesmo depois de tudo isso acontecer, ele ainda não aprendeu sua lição. Obviamente, enquanto estava no caixa, ele muitas vezes cobrava o dobro pelos itens e embolsava o dinheiro extra. Descobrimos isso várias vezes e voltamos para pedir reembolso. Eles sempre inventavam a desculpa de que o caixa estava quebrado. No entanto, depois de perceber um padrão, levamos isso ao conhecimento de Ann, avisando-a de que seu filho estava cobrando o dobro das pessoas pelos itens e provavelmente embolsando o extra. Mesmo que Ann fosse bastante arrogante, nem ela foi tão longe a ponto de fazer algo tão obviamente ilegal. E nós gostávamos de sua lojinha e não queríamos que nada acontecesse com ela. No entanto, em vez de nos agradecer por chamar sua atenção para isso, ela nos disse que estávamos imaginando coisas, e de forma muito educada, nos mandou embora. Então, gentilmente, cumprimos sua solicitação. Também compartilhamos as informações com alguns de nossos amigos no bairro. Levou anos para realmente chegarmos ao ponto em que alguns deles até nos olhariam, quanto mais conversariam conosco, graças a Ann. Mas finalmente fizemos alguns amigos, trazendo quitutes de Natal para os vizinhos todos os anos é uma boa maneira de alegrar o dia de alguém. Mas de qualquer forma, eles nos agradeceram, mesmo nos avisando que na verdade não acreditavam. No entanto, a palavra rapidamente se espalhou pelo bairro e, em seguida, veio rapidamente o Senhor Pacificador. Ele parou em nossa entrada novamente, desta vez estava muito mais amigável. Ele principalmente ignorou os rumores sobre nós, sabendo que a maioria deles era falso, e nós realmente havíamos conversado com ele várias vezes, desde então, não em questões sérias, principalmente em termos mais amigáveis. Ele parava para tomar uma cerveja de vez em quando e só conversava sobre acontecimentos no bairro e nos perguntava a nossa opinião sobre algumas coisas.
Ele fazia isso com todo mundo, falando com a maioria das pessoas pelo menos uma vez por ano para se manter atualizado e garantir que tudo permanecesse tranquilo. Ele não gostava da ideia de policiais rondando, então resolveu fazer o trabalho deles melhor para que não precisassem. Mas todo mundo, incluindo nós, realmente gostava desse acordo. Significava que você podia deixar seus filhos irem até o lago sem supervisão, mesmo pelas partes ruins do bairro. Dito isso, ele absolutamente não gostou dos rumores que estávamos espalhando sobre nossos vizinhos e especialmente sobre a lojinha deles. Ele explicou que já tinha falado com eles e que eles achavam que era apenas um mal-entendido devido a problemas no caixa, e se não quiséssemos ter problemas, deveríamos parar esses rumores ali mesmo. Queríamos mostrar a ele provas, mas sabíamos que ele provavelmente não acreditaria se fizéssemos isso. Ele realmente gostava de Anne e geralmente aceitaria a palavra dela em vez da nossa, e como eles descartaram isso como um erro no caixa, provavelmente não havia nada que pudéssemos fazer para convencê-lo. Então, concordamos e pedimos desculpas por qualquer problema, explicando que nos sentíamos injustiçados e realmente queríamos proteger os poucos amigos que tínhamos feito no bairro. Ele aceitou essa desculpa, nos deu um aviso final e saiu sem dizer muita coisa. Então, apenas ouvimos e decidimos parar de comprar lá, a menos que fosse absolutamente necessário. Mas tudo mudou depois de mais alguns anos, depois de termos apontado isso e os rumores se espalharam pelo bairro, mesmo que o próprio senhor pacificador tenha ido ao redor e dito a cada pessoa que eram falsos, rumores começaram por nós por causa de nossa disputa de propriedade com Anne. Vou chegar a isso um pouco mais tarde. As pessoas realmente começaram a prestar mais atenção em seus recibos depois de comprar lá e começaram a notar os mesmos padrões que nós. Durante esse tempo, S provavelmente embolsou grandes quantias de dinheiro e N definitivamente sabia disso, mas escolheu não fazer nada e apenas tentar silenciar as pessoas com rumores. No entanto, o que acontece com pequenas lojas de interior como essa é que elas dependem completamente de seus clientes regulares que moram no bairro onde estão instaladas. Durante os meses mais quentes, quando as pessoas estão de férias e se divertindo, elas têm um grande lucro, mas não o suficiente para se sustentarem durante o inverno. E então aconteceu. O senhor pacificador finalmente ligou os pontos, e cara, ele estava furioso. Podíamos ouvi-lo até ao lado, xingando S na cara e lá com eles. Você nem pode imaginar o quão satisfatório foi, mas isso foi apenas o começo. Não apenas ele foi em cima deles, mas também bateu em cada porta do bairro naquele mesmo dia e deixou claro para cada pessoa exatamente o que eles estavam fazendo, levando um monte de recibos consigo para mostrar a qualquer um que quisesse prova. Agora, se havia alguém no bairro que era mais confiável do que Anne, era o Sr. Pacificator. Literalmente, em 24 horas, ele arruinou completamente o negócio deles. Todo mundo no bairro parou de frequentar. Eles ainda se saíam bem durante os meses de verão. Devido aos turistas e pássaros de inverno que não sabiam de nada, mas quando o inverno chegava, essas multidões desapareciam, eles começaram a perder dinheiro. Após 2 invernos, foram obrigados a fechar sua loja nos meses de inverno. No entanto, isso também significava que eles tinham que jogar fora mais de 90% de seu estoque a cada outono e comprar tudo de novo na primavera. Acho que fazer isso não era muito econômico, então eles acabaram fechando permanentemente a loja após mais 3 anos. Foi quando a reputação deles no bairro começou a despencar e, graças a isso, as pessoas começaram a nos respeitar mais, e na verdade, conseguimos fazer alguns amigos sem ter que fazer um esforço extra enorme. As pessoas pararam de nos ignorar e de nos tratar como se estivéssemos contaminados, mas isso foi apenas o começo para o declínio de N, infelizmente. Para entrar no clímax da história, preciso fazer um pouco mais de trabalho de fundo. Desculpe por isso estar se transformando em um pequeno livro, mas acho que não deve demorar muito. Algo sobre Anne é que ela é extremamente, e quero dizer extremamente, intrometida. Não podemos nem sair de casa sem que ela observe todos os nossos passos pela janela ou saia para passear com o cachorro, cortar a grama ou arrancar ervas daninhas, ou qualquer desculpa que ela possa inventar na hora. Você praticamente pode garantir que, se estivermos andando pela nossa propriedade, ela também estará do lado de fora. Não é como se tivéssemos algo a esconder, mas obviamente não estamos nos melhores termos com ela e não gostamos muito que alguém fique nos observando. Temos planos de instalar uma pequena piscina e uma banheira de hidromassagem lá atrás e realmente não queremos ser observados enquanto estamos tentando relaxar de maiô. Então, começamos a procurar uma cerca de privacidade. Querendo ser bons vizinhos, informamos a eles gentilmente que estaríamos colocando uma cerca, ao que ela rejeitou veementemente.
Informamos a ela que estaríamos colocando uma cerca de privacidade, no entanto, ainda tínhamos que conviver com ela, então oferecemos discutir com ela os detalhes da cerca, como cor, formato, etc. Queríamos garantir que ela não tivesse que ficar olhando para algo que achasse desagradável o dia todo, todos os dias, considerando que olhar para a nossa propriedade parecia ser seu passatempo favorito. Honestamente, ainda nos esforçamos ao máximo para ser os melhores vizinhos que podemos, mesmo depois de toda a confusão pela qual ela nos fez passar. Mas voltando à história. Queríamos garantir que não houvesse disputa sobre onde colocar a cerca, então planejamos colocá-la a um pé dentro da nossa propriedade ao longo de toda a linha da propriedade, apenas para evitar qualquer disputa. A propósito, isso foi antes de S sair da cadeia. Fomos até o cartório e pagamos por uma cópia da escritura, junto com um mapa dos limites da nossa propriedade. Ficamos honestamente chocados ao descobrir que cerca de um terço da nossa propriedade estava sendo reivindicado por N. Ela tinha um pequeno galpão e até um jardim. Veja bem, há uma linha de árvores que atravessa a nossa propriedade. Não é uma propriedade retangular como você encontra em alguns estados, é mais como um hexágono ou um trapézio. Linhas de propriedade estranhas são bastante comuns onde moro. De qualquer forma, há uma fileira de árvores que corta parte de nossa propriedade, de acordo com a escritura e o mapa da propriedade, é como uma pequena seção triangular, mas as árvores a transformam em um quadrado. N estava reivindicando o outro lado das árvores como sua própria propriedade. Quando levantamos isso para ela, ela surtou completamente novamente, nos chamando de mentirosos, ladrões e todo tipo de coisa. Não nos importamos muito com essa propriedade porque moramos aqui há anos pensando que realmente era dela. Então, para facilitar as coisas para todos, oferecemos para vendê-la para ela ou até mesmo trocar por uma parte de sua propriedade. Havia uma parte de sua propriedade que se conectava com a nossa e era extremamente inconveniente de cuidar, e estendê-la um pouco realmente facilitaria lidar com isso, sem mencionar que nos daria mais espaço para fazer o que quiséssemos. Ela recusou categoricamente, dizendo que nunca pagaria por algo que já era dela e nem sequer pensaria em nos dar sua propriedade de graça, especialmente depois de termos roubado essa propriedade dela. Desde então, houve uma enorme disputa de propriedade entre nós. Isso não é justo para o verdadeiro proprietário da terra, então como você equilibra isso? Você faz com que o topógrafo tenha tudo a perder ao mentir e também a pessoa que subornou ou chantageou eles. As leis em nosso estado determinam que se um topógrafo, mesmo por engano honesto, fornecer um levantamento ruim, mesmo que seja por alguns metros, não apenas poderá receber uma multa pesada, mas também perderá sua licença e nunca mais poderá fazer levantamentos no estado. Além disso, eles devem notificar e reembolsar todos os seus clientes por até 10 anos antes do incidente ocorrido. Os clientes então têm a opção de solicitar um levantamento adicional por um topógrafo não afiliado, às custas do topógrafo original. Isso se aplica a todos os clientes até 10 anos antes do incidente e todos desde então também. Se não forem encontrados aceitando um suborno ou chantagem, os clientes anteriores também podem processá-los por quaisquer danos causados por quaisquer alterações na linha de propriedade devido ao levantamento ruim, além de cobrar o aluguel apropriado por qualquer propriedade que o topógrafo possa ter deixado de fora durante esse período. Se um topógrafo for encontrado aceitando um suborno ou chantagem, todos os danos e taxas adicionais vão para quem o subornou ou chantageou. De acordo com isso, juntamente com a perda de tempo e dinheiro por estar nos tribunais e o incômodo geral causado a eles, faz com que os topógrafos em minha área evitem ativamente qualquer coisa que se assemelhe a uma disputa de propriedade. Então, quando ocorre uma disputa, você pode imaginar que não é tão fácil quanto fazer uma ligação e trazer um topógrafo aqui. Também foi uma despesa inesperada. Infelizmente, antes de conseguirmos encontrar alguém e achei alguém e acho que ela o subornou ou algo assim porque eles deram a linha de propriedade exatamente como N descreveu, bem, exceto por uma pequena parte que ela não gostou, acho que não mencionou isso a eles. Nossa propriedade aparentemente se estende a cerca de um pé de distância de sua casa. Oh, foi divertido brincar com isso, mas isso não foi nada perto da propriedade que ela está literalmente tentando nos roubar agora. Sempre que conseguimos encontrar um topógrafo, ela sempre parece se apresentar de maneira nonchalante para eles e mencionar que já teve sua parte da propriedade levantada e jogar algumas dicas sutis de que pode haver uma disputa de propriedade envolvida. Isso instantaneamente afasta qualquer pessoa que possa estar interessada em fazer o levantamento de nossa propriedade depois de explicar o que isso poderia significar para eles. Tenho certeza de que você entende por quê.
Ah, eu esqueci de mencionar que os marcadores de terra do topógrafo do banco quando compramos a propriedade convenientemente desapareceram antes de realmente nos mudarmos. Não, bem, eles desapareceram de alguma forma. Eu me pergunto como isso aconteceu. Acho que nunca saberemos. Bem, de qualquer forma, neste ponto, provavelmente nos custaria tanto. Como aquele pedaço de terra vale ou talvez até mais para realmente contratar um topógrafo se conseguirmos encontrar alguém disposto a fazê-lo, o que todos que encontramos até agora nos deram orçamentos absolutamente ridículos, por razões óbvias. Quero dizer, eles estão basicamente colocando suas vidas inteiras em risco aqui, mas atualmente estamos economizando para tentar contratar alguém, e isso nos leva a apenas alguns meses atrás, o clímax desta história. Desculpe pela longa história, mas vamos ao evento principal agora que estamos totalmente atualizados sobre a situação atual. Então, há alguns meses, houve uma tempestade muito ruim que acabou derrubando uma árvore na propriedade disputada. Esta árvore estava realmente bem ao lado da estrada, então, quando caiu, destruiu parte da propriedade de nossos outros vizinhos, aquele que mora do outro lado da rua de nós. Isso não é tudo. Também danificou completamente o carro esportivo novinho de alguém enquanto eles estavam dirigindo pela rua. Felizmente, ninguém se machucou durante tudo isso, mas a limpeza levou vários dias, tempo suficiente para recebermos uma conta no correio de mais de 200 mil, literalmente mais do que nossa casa e propriedade valiam depois de consertá-la. Cumprimento malicioso. Então, só mais um pouco de contexto para quem pode não saber. A maioria dos seguros de propriedade ou residência não cobrirá danos à propriedade de outras pessoas. Isso geralmente é por sua conta, e mesmo que alguém esteja em uma propriedade pública como uma estrada, se sua propriedade causar danos a deles e você pudesse razoavelmente tê-lo evitado, por exemplo, cortando uma árvore ao lado da estrada antes que ela caísse em uma tempestade ruim, então você é 100% responsável pelos danos causados por ela. Bem, é assim que funciona onde eu moro. Então, quando recebemos a conta no correio da seguradora de uma pessoa rica desconhecida pelo carro esportivo totalizado deles, ligamos para eles e gentilmente informamos que a árvore que caiu não estava em sua propriedade. Eles nos fizeram algumas perguntas e disseram que investigariam o assunto e voltariam para nós. Cerca de uma semana depois, recebemos outra carta da seguradora com uma cópia da escritura e a impressão da linha de propriedade com a árvore em questão circulada em vermelho, mostrando que estava muito claramente em nossa propriedade. Eles estavam exigindo pagamento integral dentro de 30 dias de seu primeiro aviso ou nos levariam aos tribunais. Isso foi cerca de 2 semanas, mais ou menos, nesse ponto, então ligamos para eles novamente e explicamos mais uma vez que não estava em nossa propriedade. No início, o agente discutiu um pouco conosco, explicando em palavras muito mais educadas do que vou usar que alguém teria que ser um completo idiota para acreditar que a árvore em questão não estava em nossa propriedade, e que não importa o quão distante a linha de propriedade na impressão pudesse estar, seria completamente impossível que alguém fosse tão estúpido a ponto de acreditar que ela estava tão longe. Simplesmente passamos o número do topógrafo que a contratou, eles suspiraram, dizendo que entrariam em contato com o topógrafo e investigariam o assunto mais a fundo, mas reiteraram que tínhamos cerca de 2 semanas para preparar o pagamento caso o que estávamos dizendo não pudesse ser confirmado. Bem, nunca mais ouvimos nada deles. Lembre-se das consequências que mencionei para fornecer resultados falsos de um levantamento, mesmo que o topógrafo admitisse ter aceitado um suborno, não havia como eles pagarem o suficiente para compensar todas as possíveis perdas dele. Provavelmente, ele teria que deixar o país neste ponto, então não havia como ele fornecer à seguradora algo diferente do que nos deu ou a N. Ligamos mais tarde para a seguradora para ver o que poderíamos descobrir sobre o problema. O agente parecia bastante satisfeito lendo as notas. Eles não puderam nos dizer muito devido a razões de confidencialidade, mas puderam nos dizer que a N obviamente contestou o pedido, assim como nós, afirmando que a propriedade não lhe pertencia e que o topógrafo confirmou os resultados com eles, e que, considerando que não estávamos discutindo os resultados do levantamento e que o topógrafo foi contratado por N, não havia absolutamente nenhuma razão para a seguradora acreditar que os resultados eram falsos, desde que não estejamos contestando os resultados, então a total responsabilidade por todos os danos causados por a árvore caída deve ser de N. Eles não puderam dizer mais nada além disso, embora estivéssemos satisfeitos com isso, era mais ou menos o que esperávamos. Desde então, ficamos em silêncio sobre a disputa de propriedade, mas ainda estamos considerando economizar para contratar um topógrafo para recuperar nossa terra.
Neste ponto, é mais uma questão de princípio do que de terra real. Quanto a N, porém, podemos perceber sempre que ela olha para nós agora que ela definitivamente não está satisfeita conosco. Ela não parece gostar do fato de que deixamos ela ter nossa terra por algum motivo. É terra gratuita, como você pode reclamar disso? Haha, neste ponto, ela poderia tentar espalhar rumores sobre nós, mas provavelmente isso sairia pela culatra, pois fizemos amizade com uma boa parte do nosso bairro e ninguém confia mais em N desde que descobriram que essa estava literalmente roubando de todo mundo no bairro sob seus narizes, e eles sabiam disso e nada fizeram para impedi-lo. E N está basicamente entre a cruz e a espada neste ponto, e estamos apenas sentados e assistindo às chamas. Eles começaram a destruir tudo, mal posso esperar para ver o que acontece a seguir. Ah, aqui vai um pouco mais de diversão para quem quiser. Enquanto estávamos contemplando uma cerca de privacidade, decidimos instalar uma cerca invisível para nossos cachorros. Para quem não sabe, é um fio elétrico que você enterra no chão e depois prende uma coleira especial no pescoço do cachorro. Se eles se aproximarem demais, ele emite um sinal sonoro que os cachorros realmente não gostam. Se continuarem, aplica um choque muito leve. Não acreditamos em coleiras de choque, então tivemos que ser convencidos primeiro. Um de nós até segurou e atravessou a linha. Era algo que você podia sentir, mas não machucava de verdade, apenas deixava um formigamento. De qualquer forma, você deveria condicionar os cachorros ao som antes de soltá-los com ele, para que idealmente nunca sentissem o choque. Tentamos fazer isso para que pudéssemos deixar nossos cachorros passearem pelo quintal e não ficarem presos em casa o dia todo, mas na época não podíamos pagar por uma cerca de privacidade de verdade ainda. Tínhamos a cerca bem dentro da nossa propriedade principalmente porque não era muito longa e também porque queríamos evitar que nossos cachorros chegassem perto da propriedade de N, e ela deve ter pensado que estávamos marcando onde queríamos colocar nossa cerca de privacidade ou algo assim, porque ela acidentalmente passou por cima com o cortador de grama, mesmo que estivesse a mais de 5 pés além do que ela afirmava ser a linha de propriedade. Todos aprendemos naquele dia que cortadores de grama elétricos não se dão muito bem com fios eletrificados. O cortador dela foi completamente destruído, todos os componentes elétricos foram arruinados. Ela teve que comprar um cortador de grama novo só porque queria ser mesquinha e passar por cima de nossos marcadores. A melhor parte é que, como estava tão longe da propriedade, ela não tinha como tentar nos culpar. Ela obviamente tentou espalhar seus boatos, mas não foram muito longe. Teria sido tão estúpido nos culpar que ela nem tentou. Ela nem nos pediu para comprar um novo cortador de grama ou algo do tipo. Acho que ela sabia como responderíamos se o fizesse, haha. Enfim, espero que todos tenham gostado da história. Tenho outra sobre uma situação diferente, sobre como o cumprimento malicioso de minha mãe custou mais de 100 milhões de dólares à empresa e fez com que todo o departamento dela fosse permanentemente fechado. Espero que tenham gostado. Estamos próximos de alcançar nossa meta de 1000 inscritos. Nos ajude, obrigado e até mais.